115. Viver em outro mundo. Capítulo 759. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado um fenômeno estranho pode ser visto no continente Ark. Já era conhecido que a raça divina e os demônios estavam invadindo o continente, entretanto, as pessoas pareciam não se preocupar muito com isso. Eles estavam apenas vagarosamente construindo barracas militares, fazendas, e outras estruturas essenciais. Eles pareciam agir como se eles estivessem fazendo uma tarefa em sua casa. Numa época em que os invasores e a invasão estavam muito passivos, Zhao-Ai de repente liberou muita água espacial no continente. Isso eram boas notícias para as pessoas, especialmente para aqueles no exército. Os exércitos já tinham ouvido sobre as linhas de frente graças aos vários canais. Eles também sabiam que eles atualmente não tinham força para combater os invasores. Se eles lutassem, então eles estariam apenas procurando a morte. Mas desde que eles precisavam proteger sua casa e família, eles decidiram lutar, não importando o que. Mas suas preocupações mudaram quando uma grande quantidade de água espacial subitamente fluiu até eles. Não importa a qual nível eles estavam, enquanto bebessem a água, então eles se tornariam oitavos níveis em pouco tempo. Para alguns soldados, isso era algo que eles só podiam conquistar em seus sonhos. Embora esse pessoal já tivesse decidido lutar até morrer, isso não significa que eles queriam morrer. Ninguém queria morrer. Se houvesse escolha, todo mundo preferiria viver. Então como pode o pessoal evitar morrer quando lutassem contra os demônios e a raça divina? Simples. Enquanto suas forças melhorassem, então sua taxa de sobrevivência aumentaria. Uma vez que eles atingissem o oitavo nível, então suas chances de perecer em batalha cairiam significativamente. Essas pessoas estavam totalmente gratas a Zhao-Ai, e a próxima informação quase fez eles adorarem Zhao-Ai como um deus. Eles tinham ouvido de outras pessoas que Zhao-Ai tinha uma poção que poderia torná-los nono nível. Esse era o nível mais forte no continente. Eles eram pessoas que podiam voar no céu. Bem, muitos podem chegar nesse nível. E agora que Zhao-Ai tem uma poção para ajudar as pessoas a atingir tal nível, os soldados não puderam deixar de ficar sem fôlego. Naturalmente, esse mero fato sozinho não era o mais importante. Eles também tinham ouvido que o Senhor Zhao-Ai estava produzindo essas poções em massa e estava planejando tornar todos os soldados do continente em especialistas do nono nível. Além disso, esses soldados sabiam que Zhao-Ai não estava falando bobagem. Eles estavam completamente cientes de que Zhao-Ai tinha essas poções. Eles haviam visto os resultados em vários de seus pares. Por causa dessa prova, os soldados não puderam deixar de acreditar nas notícias. Essa informação causou um impulso no moral do continente Ark, especialmente nos soldados nas linhas de frente. E Zhao-Ai não voltou com sua palavra. Grandes quantidades de poções foram entregues às várias cidades e assentamentos no continente. Enquanto alguém fosse um soldado, linha de frente ou reforço, todos eles foram promovidos ao oitavo nível. E depois de atingir o oitavo nível, eles precisariam esperar até mais tarde para que as poções do nono nível chegassem. Não demorou muito para oitavos níveis aparecerem por todo o continente. Eles pareciam com brotos de bambu saindo do solo depois de uma chuva. Soldados do terceiro e quarto nível haviam se tornado oitavo nível, o mesmo nível daqueles que eles admiravam. Isso deixou as pessoas do continente felizes. Ao mesmo tempo, todos eles detinham Zhao-Ai com grande respeito. Além disso, Zhao-Ai também fez um anúncio de que mais tarde, plebeus do continente seriam atualizados para o oitavo nível também. Uma vez que eles tivessem bebido essa poção, não importa se eles cultivassem magia ou que de batalha, a poção ainda melhoraria a força corporal de uma pessoa. Adicionalmente, se esses plebeus tivessem um filho no futuro, os efeitos da poção beneficiariam as crias também. Isso fez o pessoal do continente enlouquecer. Eles não esperavam que Zhao-Ai fosse tão louco e fornecesse poções aos plebeus também. Vários reis e patriarcas tentaram dissuadir Zhao-Ai, mas depois de ouvir sua explicação eles pararam de fazer isso. A explicação de Zhao-Ai era muito simples. Ambos demônios e raça divina são formidáveis, e seria muito difícil lidar com eles uma vez que eles decidissem se unir.
Desta vez, o motivo pelo qual ele decidiu fornecer a poção para as massas era para preparar para o momento onde as linhas de frente fossem destruídas. Dessa maneira, os civis seriam capazes de se proteger e lutar pelo continente. Depois de discutir esse assunto com eles, Zhao Ai também os fez preparar algumas tropas para treinar civis como milícia emergencial. Os vários governantes e patriarcas do continente não esperavam que Zhao Ai decidisse fazer um movimento tão drástico. Isso significa que as linhas de frente não eram capazes de parar o avanço dos demônios e da raça divina. A situação era tão séria. Os demônios e a raça divina realmente são fortes. Os exércitos do continente já haviam sido promovidos para o 8º nível. Eles não eram o suficiente. Zhao Ai pode entender essa mentalidade. Todos eles tinham crescido no continente Ark, então era impossível para eles entenderem completamente o poder da raça divina. Eles não sabiam que eles eram tratados como vacas leiteiras para o poder da fé. Em suas opiniões, os 8º níveis não eram fracos. Zhao Ai estava atualmente dentro da sala de estar, ouvindo o relatório de Laura. Neste momento, os vários patriarcas e governantes do continente ainda estavam suspeitando se promover a força da população era uma boa ideia. Em suas opiniões, não havia necessidade de fazer isso. Zhao Ai suspirou e disse, então aqueles caras ainda não acreditam em mim, em pensar que eu tenho desperdiçado meus recursos. Laura, converse com eles e pergunte se eles concordariam em visitar as linhas de frente. Nós vamos tomar a iniciativa e mostrar a eles quem são os demônios e a raça divina. Então vamos ver o que eles pensam depois disso. Laura franziu suas sobrancelhas e disse, irmão Ai, isso é muito perigoso. Se aquelas pessoas sofrerem um acidente, então nossos problemas não seriam pequenos. Zhao Ai forçou um sorriso e disse, eu estou ciente disso. Mas não existe outra maneira para eles acreditarem em nós. Certo, diga a eles para trazer alguns de seus altos oficiais com eles também. Dessa maneira, eles podem transmitir o que viram ainda mais rápido. Laura ainda estava franzindo a testa, mas eles virão. Eles não vão achar que esse é somente um plano nosso e que nós podemos estar tramando contra eles. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, eles não irão. Eles já estão cientes da nossa força. Se decidirmos lidar com eles, então nós não faríamos dessa maneira torcida. Cuide desse assunto e converse sobre isso quando todos forem capazes de vir. Nós vamos preparar aqui também. Laura assentiu e disse, tudo bem, eu vou tentar. Você realmente vai atacar o acampamento dos demônios? Zhao Ai assentiu, nós faremos um ataque, mas nós não faremos muito grande. Se o fizermos, então pode causar um forte contra-ataque da raça divina e demônios. E nós não queremos isso. Laura assentiu, tudo bem, então eu vou preparar o que é necessário. Zhao Ai deu um aceno antes de Laura se virar e partir. Assim como Zhao Ai esperava, o convite de Laura ocorreu muito suavemente. Eles também haviam concordado um horário em que eles visitariam a linha de frente. Eles tinham um forte desejo de ver quão formidável os demônios e a raça divina realmente eram. Para unificar o cronograma, Laura lhes deu uma data, que era em 3 dias. Em outras palavras, depois de 3 dias, os patriarcas e governantes do continente, junto com as pessoas de alto escalão de suas respectivas nações, chegaria nas linhas de frente para assistir à performance de Zhao Ai. 3 dias passaram rápido. Nos últimos dias, Zhao Ai não fez os elfos incomodar os demônios, especialmente agora que as tropas de batedores têm mais pessoas dentro deles. Se os elfos colidissem com eles, então pode ser possível que as casualidades chegassem, e Zhao Ai não queria esse resultado. Nestes 3 dias, os governantes e patriarcas de vários poderes começaram a trazer assessores e súditos de confiança para a cidade Sol Nascente. Naturalmente, todos eles foram trazidos usando o espaço de Zhao Ai. Quando essas pessoas chegaram na cidade Sol Nascente, Zhao Ai lhes deu uma pequena introdução. As pessoas mais populosas aqui eram os Homens-Fera. Quase todos os patriarcas das raças de guerra vieram. Seus números facilmente atingiram as várias centenas. Adicionando os imperadores e seus assessores, os visitantes facilmente ultrapassavam 1000. Depois de cumprimentá-los, Zhao Ai disse, eu sei que todo mundo aqui quer ver quão fortes são os demônios e a raça divina. Por causa disso, eu chamei todos vocês aqui para testemunhar a luta de hoje. Eu vou atacar os demônios com meus mortos-vivos. Todos podem ficar atrás do exército,
Entretanto, por favor siga nossas instruções. Senão, se algo acontecesse, este Zhao Ai será incapaz de se perdoar. Aqueles que vieram não disseram nada, seu relacionamento com Zhao Ai era muito bom. Mesmo a rainha sereia não disse nada, ela apenas deu um aceno gentil. No entanto, o imperador Rosén decidiu falar, então ele assentiu e disse, Pequeno Ai, desde que você organizou isso, nós definitivamente não vamos duvidar de você. Depois de analisar a multidão, Zhao Ai assentiu antes de invocar grandes quantidades de dragões mortos-vivos. Estes dragões eram como alien, todos eles tinham espaços dentro para entrar. Zhao Ai convidou os visitantes para dentro do corpo dos dragões mortos-vivos. Desde que havia muitos deles, eles foram divididos em vários dragões ósseos. Mas mesmo assim, Zhao Ai ainda usou cerca de 100 dragões ósseos para acomodar todos eles. Então ele convocou Shui e Berri junto com mais mortos-vivos antes deles começaram a voar na direção da cidade demoníaca. Zhao Ai já viu, a cidade demoníaca estava completamente ocupada pelos demônios. Seus números de nível Deus também havia atingido 50.000. Parece que os demônios já estavam preparados para o ataque. No entanto, eles não pensaram que mesmo antes deles atacarem, Zhao Ai havia decidido fazer um movimento. Zhao Ai não queria que os demônios pensassem que o continente Ark era um caqui suave, algo que eles poderiam apertar sempre que quisessem. Viver em outro mundo. Capítulo 760 O Rei Demônio Dragão ainda era o comandante das tropas na cidade demoníaca. Isso não era porque ele era o especialista de nível Deus mais forte, mas porque ele era muito bom na estratégia. Pode-se dizer que se o grande Rei Demônio não aparecer, então pode ser possível para o Rei Demônio Dragão unificar o reino demoníaco. Sua mente para estratégia era muito formidável, mas comparado ao grande Rei Demônio, ele ainda estava faltando em outros aspectos. Mas esse era onde o Rei Demônio Dragão parecia estranho. Ao invés de ir contra o grande Rei Demônio, ele decidiu dedicar seu coração a ajudá-lo, ganhando a confiança do grande Rei Demônio no final. Isso fez o grande Rei Demônio confiar os assuntos importantes ao Rei Demônio Dragão. Por exemplo, a operação de conquistar o continente Ark. Enquanto o grande Rei Demônio ficou para trás, cuidando da logística e mão de obra, o Rei Demônio Dragão ficou encarregado da linha de frente, comandando a luta contra os residentes do continente Ark. O Rei Demônio Dragão estava atualmente com medo de Zhao Ai, especialmente quando o último começou a enviar elfos para lidar com os demônios batedores. O Rei Demônio Dragão estava ciente da força de Zhao Ai, então não era de admirar que ele estava hesitando muito em fazer movimento. Mesmo em meio à insatisfação dos outros demônios, o Rei Demônio Dragão ainda decidiu levar as coisas com calma. Esses demônios que chegaram depois não lutaram contra Zhao Ai, então eles não estavam cientes de quão assustador ele era. Os demônios não pensaram muito dos residentes do continente Ark. Eles tinham esquecido que conquistar o continente Ark não levou 1 ou 2 dias. Nesta conquista, o preço era todo o continente Ark. E esse preço era exatamente o que fez os demônios desprezarem as pessoas do continente Ark. Nas suas mentes, essas pessoas não eram dignas de ter esse paraíso. Adicionalmente, os demônios não ouviram o nome de Zhao Ai antes. O crescimento de Zhao Ai foi muito rápido, e porque sua informação era inferior ao da raça divina, eles não reuniram o suficiente sobre ele antes de sua chegada. Neste dia o Rei Demônio Dragão estava processando algo na cidade demoníaca. Ele já mudou o centro de operações da raça demoníaca para a cidade, em preparação para conquistar o resto do Império Buda. Embora os demônios ainda tivessem que atacar, ainda era necessário gerenciar os antecedentes. A atribuição das commodities também era um problema. As pessoas no reino demoníaco não eram menores que aqueles no continente Ark, e algumas dessas pessoas tinham ressentimentos um com o outro. Embora eles estivessem sob a convocação do grande Rei Demônio para atacar o continente Ark, isso não significa que eles apenas esqueceriam seu ódio. Por causa disso, o Rei Demônio Dragão tinha meticulosamente designado cada tropa. Se ele cometesse um erro, então ele pode ser capaz de ofender um certo grupo, causando um conflito interno no exército demoníaco. Enquanto o Rei Demônio Dragão estava trabalhando, uma mistura de som de desacordo de repente soou lá fora. O Rei Demônio Dragão não pode deixar de franzir suas sobrancelhas. Ele pode reconhecer a quem essas vozes pertenciam. Era de uma famosa raça na raça demoníaca. Era a voz de um demônio bruto. Apenas pelos nomes desses demônios, alguém saberia que eles se especializam em força. Eles eram os mais fortes,
mas a raça mais temperamental no reino demoníaco. Sua altura média era de 3 metros enquanto seus membros mais altos podem atingir 4. Eles podem ser muito fortes, mas sua fraqueza era seu cérebro. Eles não eram muito inteligentes, o que os fez serem usados como meras ferramentas. Entretanto, ainda não havia nenhum grupo na raça demoníaca que ousava subestimar esses demônios brutos. Isso era porque a raça toda era muito unida. Se você usar eles como ferramentas, e não fosse descoberto, então estaria tudo bem. Contudo, se eles descobrissem, então eles estariam dispostos a lutar contra você até a morte. E isso não apenas significa uma única pessoa, a raça toda atacaria você. Por causa desta característica, as pessoas ainda precisavam pensar 2 vezes antes de aproveitar deles, mesmo que eles não fossem tão espertos. Neste momento, os demônios brutos haviam se comprometido com o grande rei demônio. Mas além do grande rei demônio, eles não ouviriam as palavras de mais ninguém. Mesmo o rei demônio dragão precisava usar o nome do grande rei demônio para mantê-los calmo, senão suas palavras seriam inúteis. O único ser fazendo barulho lá fora era precisamente os demônios brutos. Isso fez o rei demônio dragão ter uma dor de cabeça. Ele sabia por que esses demônios brutos estavam causando um tumulto. Eles sempre quiseram atacar o continente Ark, mas o rei demônio dragão sempre os parou, pois ele pensou que ainda não era o momento. Ele enviou batedores para ver e sondar a reação de Zawai. Se Zawai estivesse emaranhado com a raça divina, então as forças na cidade sol nascente seriam reduzidas, o que dificultaria a cidade de lidar com os demônios batedores. Se os batedores pudessem atravessar sem problemas a vizinhança da cidade, então isso significa que Zawai estava com a raça divina. Esse seria a melhor oportunidade para eles atacarem. Se não, se Zawai estivesse livre, eles teriam que esperar por mais tempo. O rei demônio dragão tinha falado esse assunto com o grande rei demônio, do qual o último concordou. Afinal, o grande rei demônio era o soberano de todos os demônios, mesmo ele não queria nenhuma perda desnecessária entre seu pessoal. Contudo, era evidente que esse sentimento não passou pelas cabeças dos demônios brutos. Eles pensaram que o rei demônio dragão estava com medo. Além disso, eles não acreditavam que o grande rei demônios tinha concordado com esse plano, e que o rei demônio dragão estava apenas enganando eles. Essas pessoas sempre incomodaram o rei demônio dragão para atacar, todo santo dia. Agora que ele ouviu suas vozes lá fora, o rei demônio dragão sabia que eles vieram causar problemas mais uma vez. O rei demônio dragão gentilmente esfregou sua testa. Para ser honesto, ele estava realmente aborrecido com esses demônios brutos. Entretanto, ele não ousava ofendê-los. Eles eram muito numerosos, e sua força de luta era muito necessária para o exército demoníaco. Mais importante, eles não tinham medo de guerra, eles eram os demônios mais destemidos no reino demoníaco. Mas essas pessoas eram barulhentas demais, eles estavam constantemente incomodando a vida ocupada do rei demônio dragão. Depois de algum tempo, o rei demônio dragão suspirou. Então ele se levantou e se preparou para ir lá fora apaziguar os demônios brutos. Não importa o que, ele precisava que eles esperassem mais tempo. Assim que o rei demônio dragão saiu da sala, ele viu vários dos seus soldados bloqueando um grupo de demônios brutos do nível Deus. Embora esses brutos fossem apenas semideuses e ainda precisassem se tornar deuses verdadeiros, suas forças ainda eram muito valiosas para o rei demônio dragão. Mas esse valor lentamente estava começando a desaparecer, pois o rei demônio dragão desenvolveu enxaquecas de suas perturbações constantes. Quando o grupo viu o rei demônio dragão sair, um deles disse alto: Demônio dragão, por que você não liderou a batalha ainda? Você até ousou mentir sobre as palavras do grande rei demônio. Espere até nós ficarmos na frente do grande rei demônio, nós definitivamente vamos denunciar você. Dê a ordem rápido, deixe-nos lutar. Embora esse bruto não tivesse nenhum respeito para o rei demônio dragão, ele foi extremamente respeitoso ao se referir para o grande rei demônio. Desde que o grande rei demônio apontou o rei demônio dragão para ser o comandante nas linhas de frente, os brutos não ousavam minar suas ordens. Deve-se saber que os demônios eram muito estritos quando se trata de disciplina. Se eles ousassem atacar sem o comando do rei demônio dragão, então eles teriam que responder ao grande rei demônio quanto a hora chegar. Por causa disso, eles podiam apenas incomodar o rei demônio dragão até ele dar o comando para atacar. Assim que o rei demônio dragão estava prestes a apaziguar eles,
Um demônio viu de repente e voou até o pátio do rei demônio dragão. Depois que o rei demônio dragão viu essa pessoa, ele sabia que ele era da tropa de batedores que ele havia enviado. Neste momento, o demônio viu parecia estar muito ansioso enquanto olhava para ele. Algo deve ter acontecido. O rei demônio dragão não teve o humor para se preocupar com os demônios brutos neste momento. Então ele se virou para olhar para o batedor e disse: "Qual é o problema? Aconteceu algo?" Depois de descer do céu, o demônio viu imediatamente e fez uma saudação para o rei demônio dragão antes de dizer: "Vossa Alteza, Zhao-Ai veio. Ele também trouxe seus mortos-vivos. Ele está vindo direto para cá." O rei demônio dragão não pode deixar de encarar após ouvir essa informação. Sua expressão afundou imediatamente quando ele disse: "Soem os tambores rápido. Prepare para encontrar o inimigo." Assim que os demônios brutos ouviram seu comando, todos eles fizeram uma comemoração excitada antes de se virarem e correrem. Naturalmente, eles não queriam ir e lutar com Zhao-Ai agora, eles estavam voltando para reunir seu próprio pessoal. Os demônios brutos eram muito unidos, então quando eles vão à guerra, eles reuniriam seus iguais para lutar junto. O rei demônio dragão não teve humor para lidar com esses demônios brutos agora. Aqueles demônios brutos já eram bons como são. Eles não precisavam ter a capacidade para discutir estratégia. Por causa disso, as conferências pré-batalha normalmente era desprovido de qualquer bruto. O que os demônios brutos geralmente fazem era reunir seu pessoal e então esperar por ordens posteriores. Logo, vários demônios chegaram na sala do rei demônio dragão. Havia muitos demônios viu entre essas pessoas, enquanto os outros eram de diversas raças de demônios. Todas as suas formas e rostos pareciam aterrorizantes, e todas as suas auras eram fortes. Cada pessoa presente nesta sala era um especialista de nível Deus. O rei demônio dragão olhou para o grupo e disse: "Eu acho que todos já sabem por que foram chamados. Vocês têm algum pensamento?" Um demônio viu abriu sua boca. "Naturalmente, nós lutaremos. Mas com a como lutar, nós precisamos deixar isso com você." Outro demônio concordou: "Nós temos esperado ansiosamente por muitos dias para que a raça divina e o pessoal do continente Arco lutassem um contra o outro. Mas quem teria sabido que eles parecem ter pequenas perdas? Isso não é bom para o nosso lado. E agora que o inimigo está batendo na nossa porta, seria impossível para nós esperarmos mais tempo. Caso contrário, isso afetaria a moral, e isso não seria bom para nossos planos futuros." O rei demônio dragão concordou. Então ele soltou um longo suspiro e disse: "O continente Ark e a raça divina apenas tendo batalhas em pequena escala já é parte das minhas expectativas. Eu temo que a raça divina tenha a mesma ideia que a nossa. Eu também não espero que o pessoal do continente Ark pense em cooperar com a raça divina. Eu ouvi que a raça divina usou as pessoas do continente como sacrifício de sangue para descer, bem como destruir as leis do continente Ark. Neste ponto, o continente Ark definitivamente teria uma disputa irreconciliável com a raça divina. Também é precisamente por causa deste ódio que eu esperava que o continente Ark não fosse capaz de aguentar por muito tempo. É uma questão de tempo até aqueles dois terem uma batalha em larga escala. Viver em outro mundo." Capítulo 761 Os outros demônios assentiram. Eles estavam cientes disso. De fato, eles estavam confusos quanto ao porquê Zhao-Ai ainda não lançou um ataque na raça divina. O rei demônio dragão olhou para as pessoas e então disse: "Zhao-Ai tem métodos estranhos. Eu o conheci algumas vezes. Foi quando nós ainda não tínhamos recuperado nossa força. Naquele momento, Zhao-Ai era apenas um semideus. Mas quando nós lutamos, ele de repente foi capaz de se tornar um deus completo. Além disso, seu poder de luta era muito forte. Naquela época, nós somente conseguimos feri-lo, embora houvesse 5 de nós. Ele também conseguiu levar Xing com ele. Pelo que eu ouvi, Xing já está morto e foi transformado em um morto-vivo de nível Deus. O que eu mais tenho medo é do fato de que Xing não tenha perdido nenhuma de sua força depois de se tornar um morto-vivo. Zhao-Ai não é uma pessoa simples." Quando o grupo de demônios ouviu isso, eles não puderam deixar de ficar em silêncio. Eles não esperavam que algo como isso havia acontecido. Não admira que o rei demônio dragão sempre tem uma sombra de pavor sempre que ele menciona Zhao-Ai. Depois de um tempo, o rei demônio dragão continuou: "Nós não podemos subestimar Zhao-Ai. Para ele vir à nossa porta significa que ele tem algo em mãos. Todos devem ser cuidadosos.
Também, Zhao Ai parece saber muito sobre o reino demoníaco. Eu não sei porquê, mas ele tem informação de que as pessoas do continente Ark nunca descobririam. Tudo bem, vamos terminar aqui. Reúne os homens. Nós teremos que mandar Zhao Ai de volta. O grupo assentiu antes de se virarem e partirem. O rei demônio dragão também saiu e montou na sua carruagem do dragão negro e voou para os céus acima da cidade demoníaca. Neste momento, os demônios brutos também reuniram e voaram no ar junto com os outros demônios. O rei demônio dragão levou um batalhão junto com ele enquanto ele lentamente saía da cidade demoníaca. Zhao Ai não os fez esperar por muito tempo. Os mortos-vivos não foram lentos, pois a formação cúbica rapidamente apareceu na frente do exército do rei demônio dragão. O grupo de 3 de Zhao Ai estava atualmente parado no topo da cabeça do dragão ósseo. Os demônios que voavam atrás do rei demônio dragão olharam com curiosidade para este jovem de aparência comum. Eles não esperavam que essa pessoa fosse o que o rei demônio dragão tinha medo. E mais importante, parece que havia uma sucubo bem do lado deste jovem. Zhao Ai se curvou para o rei demônio dragão e disse: Vossa Majestade Rei Demônio Dragão, nos encontramos novamente. Parece que você já recuperou sua força total. Eu não sei se eu devo parabenizar você ou não. O rei demônio dragão olhou para Zhao Ai e deu um sorriso. Senhor, tem se passado muito tempo desde que nos encontramos. O senhor entrou em contato com a raça divina? Eu posso perguntar quem é mais forte, os demônios ou a raça divina? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Vossa Majestade tem trabalhado duro. Eu de fato enfrentei a raça divina. Ei, embora eu possa dizer que não existe muita diferença entre vocês dois, mas vendo quão grande o exército demoníaco se tornou, eu não posso deixar de sentir preocupação. O rei demônio dragão olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, para ser honesto, embora eu admire seus métodos, eu temo que você só possa bloquear um de nós. Você considerou o que aconteceria se os demônios e a raça divina se unirem? Zhao Ai não pode deixar de rir. Ah, não se preocupe com isso. Eu certamente posso bloquear o avanço de vocês dois. Mas primeiro, eu quero te perguntar, mesmo se os demônios e a raça divina se unirem, como vocês dividiriam o continente Ark mais tarde? Será uma divisão igual? A divisão não importa. Mais importante, você vai mesmo concordar em compartilhar o continente Ark? Mesmo se você concordar, a raça divina estará tudo bem com isso. Assim que os dois se encontraram, eles imediatamente começaram um debate verbal. O rei demônio dragão era um veterano neste aspecto, e Zhao Ai não era muito ruim também. Isso fez os outros ao redor deles abrir seus olhos. Vendo que ele estava perdendo, o rei demônio dragão disse: O senhor não precisa se preocupar com isso. Você está aqui apenas para conversar comigo? Ou você quer usar nossas forças para provar fatos? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu serei indelicado então. Então ele, junto com Shui e Berri, desapareceram na frente do rei demônio dragão. Quando eles reapareceram, eles já estavam no meio de um batalhão de mortos-vivos. O rei demônio dragão e os outros já estavam preparados para isso. O rei demônio dragão estabilizou seu domínio junto com os outros atrás dele. Quase todos de uma vez, todos os tipos de domínios apareceram na frente de Zhao Ai. Neste momento, várias centenas de luzes azuis de repente se projetaram dos mortos-vivos e atingiram os demônios. Isso fez os domínios dos demônios balançar, tornando-os um pouco instáveis. Mas isso não foi o fim. Outro monte de luz azul veio e atacou os domínios. Desta vez, aqueles que foram atingidos tiveram seus domínios destruídos. Os demônios ao redor deles imediatamente reagiram, instantaneamente bloqueando os ataques de atingir aqueles afetados. O rei demônio dragão não pode deixar de olhar surpreso para essa luz azul. Zhao Ai tinha uma arma nova. O que era essa luz azul? Esse era um domínio de um especialista de nível Deus? O rei demônio dragão não teve tempo para esperar por uma resposta, pois as luzes azuis da outra parte eram fortes demais. Se eles esperassem, eles somente seriam empurrados para trás cada vez mais. Não era estranho para o rei demônio dragão pensar dessa maneira. Zhao Ai tinha instalado seus canhões mágicos dentro dos mortos-vivos. Essa luz azul era precisamente o ataque que veio dos canhões mágicos. O rei demônio dragão imediatamente deu um comando: mate eles. Então ele instou sua carruagem do dragão negro a ir adiante. Ao mesmo tempo, Zhao Ai colocou adiante um grande número de mortos-vivos para receber o rei demônio dragão.
Esses mortos-vivos podem ser apenas semideuses, mas seus números não podiam ser subestimados. Cerca de 5.000 deles se jogaram na direção dos demônios. A velocidade desses mortos-vivos era rápida. Além disso, sua maneira imponente era forte. Era surpreendente que eles só tivessem a força do nível semideus. O coração do rei demônio dragão não pode deixar de pular uma batida. Ele imediatamente disse: todos, sejam cuidadosos. Todos esses mortos-vivos são semideuses. Não existem muitos deles. Se organizem em formações para lidar com o inimigo. Os demônios cresceram na guerra desde a infância, então eles não demoraram muito para responder aos avisos do rei demônio dragão. Todos os demônios imediatamente se agruparam e conectaram seus domínios, se unindo para lidar com o mar de mortos-vivos. Zhao Ai olhou para a retaguarda do exército inimigo e para o rei demônio dragão. Zhao Ai não gostou de quão rápido os demônios estavam respondendo. Eles eram verdadeiramente inimigos formidáveis. O exército de mortos-vivos semideuses entraram em contato com as formações feitas pelos demônios de nível Deus. Esses mortos-vivos realmente fizeram suas próprias formações, mas esse crédito foi para Li Zi e Megan. Neste ponto, Li Zi e Megan estavam ficando cada vez melhores em coordenação. Li Zi comandou seus mortos-vivos para lidar contra os demônios de nível Deus enquanto Megan cuidou dos outros. Os seus acima da cidade demoníaca estavam cheios de vida e ação. No entanto, Zhao Ai ainda não conseguiu ganhar vantagens da luta. Dentro de um dos mortos-vivos, o rei besta tinha se visto tendo uma expressão feia. Ele sempre pensou sobre quão fortes os homens-fera eram quando se tratava de guerra. Sua selvageria no campo de batalha era algo que era temido no continente Ark. Nenhum poder ousava incomodar a raça homem-fera. Mas nesta luta, o rei besta viu vários demônios feridos voluntariamente se explodindo. Isso não apenas os eliminou de se tornar um morto-vivo, eles também conseguiram levar alguns mortos-vivos junto com eles. O rei besta pode ver isso claramente. Os mortos-vivos de Zhao Ai no mínimo estavam no 9º nível. Um dos demônios se explodiu e transformou o morto-vivo na frente dele em cinzas. Vários mortos-vivos próximos também foram afetados pela onda de choque, severamente danificando eles no processo. Essa cena não era rara no campo de batalha. Contanto que um demônio fosse ferido, eles imediatamente se explodiriam, causando dano em seus inimigos. Enquanto olhava para aqueles demônios, o rei besta não pode deixar de se sentir apavorado. Ele pode ter certeza de que os homens-fera não seriam capazes de chegar neste ponto. Além disso, o que o deixou assustado era a força pura desses demônios. Quando uma pessoa luta cara a cara com um morto-vivo no mesmo nível, então aquela pessoa sofreria muito. Isso era porque os mortos-vivos não tinham medo da morte nem da dor. Se você os cortar com uma espada, eles não se importariam em defender. Ao invés disso, o morto-vivo apenas balançaria sua espada para você ao mesmo tempo. No final, o único que lucraria nesta troca seria o morto-vivo. Por causa disso, as pessoas apenas lutariam contra um morto-vivo se sua força superasse grandemente. Por outro lado, os demônios não só estavam lutando contra os mortos-vivos, eles também estavam em termos iguais. Somente quando eles foram mortos pelos mortos-vivos que eles parariam de lutar, caso contrário eles se explodiriam, levando alguns mortos-vivos junto com eles. Tais maneiras de lutar poderia aterrorizar qualquer pessoa. Não era só o rei besta, os chefes das principais forças também estavam chocados com a maneira de lutar da raça demoníaca. Eles eram muito selvagens, assustadores demais. Eles podem afirmar que nenhum soldado, mesmo aqueles que haviam virado 9º nível, seriam capazes de enfrentar sozinho esses demônios. Exceto pelo exército de mortos-vivos de Zhao Ai, todos os outros exércitos com certeza achariam difícil de parar a raça demoníaca. Zhao Ai calmamente observou o campo de batalha diante dele. Para ser honesto, ele não queria lutar contra os demônios ainda. Isso era porque lutar contra eles neste momento não daria benefício a ele. Diferente da raça divina, os demônios quase sempre se explodiriam antes de se tornar um morto-vivo. Isso agora apenas impediria Zhao Ai de ganhar lucros. Ele também perderia muitos mortos-vivos. Viver em outro mundo. Capítulo 762. Mas isso não significa que Zhao Ai não queria lutar porque ele não pode. Ele apenas foi obrigado a fazer isso por causa de motivos adjacentes. Além disso, ele também decidiu usar esse momento para ver se os demônios tinham alguma fraqueza que ele pudesse usar. No entanto,
Depois de meio dia de batalha, Zhao Ai não foi capaz de encontrar algo. A força vital desses demônios era forte demais. Somente quando suas cabeças eram cortadas que eles poderiam estar seguros. Caso contrário, não importa qual feridos eles estivessem, eles ainda conseguiriam sobreviver, e então eles se explodiriam. Cortar as cabeças dos demônios necessitavam de grande habilidade, cujos mortos-vivos de Zhao Ai não pode fazer voluntariamente. Por causa disso, Zhao Ai conseguiu perder muitos mortos-vivos nesta batalha. O rei demônio dragão já tinha prendido mortos-vivos do nível semideus. Entretanto, os mortos-vivos ainda eram fortes. Se eles não fossem mortos-vivos, eles já teriam caído pelos ataques do grupo do rei demônio dragão. Zhao Ai olhou para o campo de batalha e então franziu a testa. O rei demônio dragão estava fazendo a mesma coisa também. Para ser honesto, os mortos-vivos de Zhao Ai tinham causado uma grande dor de cabeça nele. Mesmo os mortos-vivos que o Lich invocou não eram tão difíceis de lidar se fosse comparado aos mortos-vivos de Zhao Ai. A equipe de demônios que pode bloquear os mortos-vivos só pode ser comparada aos numerosos mortos-vivos do nível semideus. Ambos os lados continuaram por mais 2 horas, causando danos nos dois lados. A esta altura, Zhao Ai acenou gentilmente sua mão quando Megan e Litsi lideraram os mortos-vivos a um recuo. Então Zhao Ai se adiantou. Depois de ver isso, o rei demônio dragão também acenou sua mão, parando o exército demoníaco de perseguir. Zhao Ai olhou para o rei demônio dragão e disse: Vossa Majestade, eu apenas quero persuadir você mais uma vez de que o continente Ark não é necessariamente adequado para os demônios. Agora que sua fenda espacial se abriu, a raça divina já começou a inundar o continente. Eles são muito gananciosos, conseguindo conquistar vários planos. Se você decidir se juntar à raça divina a lidar conosco, então depois disso a raça divina com certeza lidaria com os demônios. Para ser honesto, depois de perseguir vocês e a raça divina, eu posso dizer que os demônios certamente sofrerão casualidades pesadas se você e a raça divina lutassem. Eu estou dizendo isso para o grande rei demônio levar esse assunto em consideração. Então Zhao Ai se virou e levou seu exército embora. Os demônios não perseguiram eles. Eles não ousariam fazer isso. A esta altura, os demônios finalmente entenderam por que o rei demônio dragão sempre se reteve de atacar o continente Ark. Se eles quisessem atacar, então eles têm que considerar essa existência chamada Zhao Ai. O rei demônio dragão olhou para Zhao Ai até que ele já estivesse muito longe. Então o rei demônio dragão suspirou. Para ser honesto, ele estava começando a acreditar nas palavras de Zhao Ai. O continente Ark pode ser um lugar bonito, mas não era necessariamente para a sobrevivência da raça demoníaca. Porque os demônios eram fortes. Era porque eles cresceram em um local como o reino demoníaco. Naquele local, se você não fosse forte, então você pode ser comido ou virar um escravo. Neste caso, todos os demônios precisavam ir com tudo, o que resultou na formidável raça demoníaca que é agora. Mas o continente Ark era diferente. O ambiente aqui era fantástico. Havia comida por toda parte. Além disso, não haviam muitos perigos ao viver neste lugar. Se os demônios ficassem ociosos, eles ainda permanecerão sendo a formidável raça demoníaca. Ainda é difícil dizer. Por outro lado, era realmente difícil de desistir do continente Ark. O local era muito lindo para a raça demoníaca, abandoná-lo seria uma pena. Para não dizer os outros, mesmo o rei demônio dragão não queria simplesmente desistir. Embora ele soubesse que o continente entorpeceria as garras da raça demoníaca, ainda era bom demais para desistir. O exército do rei demônio dragão lentamente retornou para a cidade demoníaca. Depois de chegar na cidade, o rei demônio dragão imediatamente teve um encontro com seus subordinados. O rei demônio dragão também chamou os demônios brutos. Ele queria ouvir o que eles pensavam. Embora os demônios brutos era a raça mais violenta entre os demônios, eles não eram tão estúpidos. Quando eles enfrentam um inimigo forte, eles ainda fariam a escolha certa. Isso pode ser visto pelo fato de que eles se submeteram ao grande rei demônio. Para cada raça sobreviver, eles precisariam das habilidades necessárias para fazer isso, especialmente em um local como o reino demoníaco. Os demônios brutos não só sobreviveram naquele lugar infernal, eles também conseguiram prosperar. Se eles realmente fossem os companheiros rudes que eram descritos, então eles não teriam atingido seu status atual.
O rei demônio dragão sentou no salão. Ele olhou para aqueles presentes e disse: Todos, me diga seus pensamentos sobre a batalha de hoje. As pessoas na sala olharam entre si, mas ninguém falou. Depois de algum tempo, um demônio abriu a sua boca. Formidável. Este Zhao-Ai é mais forte do que eu pensei. Conquistar o continente Ark se mostrou ser difícil. Então com isso, as pessoas na sala imediatamente expressaram seus pensamentos um para o outro. Um deles disse: Eu não entendo. Como ele poderia ter muitos mortos-vivos fortes? Isso não faz sentido. Outro demônio disse: Certo, e ele nem mesmo fez um movimento. Apenas seus mortos-vivos lutaram. Um demônio bruto na plateia olhou para os outros e disse: O que? Todos vocês têm medo? Vocês são realmente demônios. Esse Zhao-Ai, mesmo que forte, ele ainda é uma pessoa do continente Ark. Você acha que existem mais deles lá fora? Se esse fosse o caso, então eles teriam nos expulsado há muito tempo. O rei demônio dragão olhou para o bruto enquanto ele assentia. Certo, de todas as pessoas no continente Ark, este Zhao-Ai é o único que eu tenho medo. Depois de investigar, eu posso afirmar que as pessoas no continente Ark estão dependendo de Zhao-Ai. Se não fosse por ele, o continente já teria sido conquistado. Por causa disso, depois de saber que a raça divina veio, eu decidi não atacar por enquanto. Primeiro, nós podemos usar este momento para construir estruturas importantes para o exército traseiro. E segundo, para dar uma olhada na força da raça divina. Nós precisamos saber sobre a raça divina para ter a confiança de lidar com eles. E por último, eu quero que Zhao-Ai e a raça divina lutem, esperançosamente causando grandes perdas em ambos os lados. O que todos vocês acham sobre isso? Os dois olhos frios do rei demônio dragão escanearam todos na sala. Todo mundo não pôde deixar de inconscientemente abaixar suas cabeças. Eles estavam com medo de repreender o rei demônio dragão com críticas quando ele decidiu não fazer um ataque. Depois de ver a resposta do grupo na frente dele, o rei demônio dragão não pôde deixar de rir por dentro. O relacionamento entre as raças de demônios era muito complexo. E agora que eles foram colocados em um único local, eles precisavam ser bem gerenciados. Mesmo o grande rei demônio estava tendo dificuldades neste assunto, deixando para o rei demônio dragão. Normalmente, o rei demônio dragão acharia difícil acalmá-los. Mas agora que Zhao-Ai fez um movimento, essas pessoas começaram a se comportar. Seria bom para o rei demônio dragão se essas pessoas permanecessem obedientes. Depois de escanear o grupo, o rei demônio dragão disse: Tudo bem, algo grande aconteceu hoje, todos vocês devem voltar. Vão checar as casualidades em seus respectivos grupos. Aqueles feridos precisam serem tratados imediatamente. Nós não queremos fazer um movimento súbito e cometer um drástico erro. Nós precisamos ser cuidadosos a partir de agora. Então os demônios assentiram antes de se virarem para partir. A cidade demoníaca lentamente se acalmou. Contudo, o mesmo não pode ser dito com a cidade Sol Nascente. Zhao-Ai não foi capaz de conseguir nenhuma vantagem na batalha de hoje. Ele pode até ter sofrido algumas perdas. Porém, Zhao-Ai não pensou muito sobre isso. Por outro lado, os governantes e patriarcas do continente estavam muito abalados. Suas expressões eram feias de ver. Zhao-Ai recebeu-os na mansão do Lorde da cidade Sol Nascente. Depois que todos se sentaram, Zhao-Ai olhou para eles e disse: Todos vocês devem ter testemunhado a força da raça demoníaca. Para dizer a verdade, aqueles mortos-vivos que eu enviei tinham a força do nível Deus. No entanto, eles são apenas semideuses, o nível mais baixo que um especialista do nível Deus pode ter, aproximadamente a mesma força que o santo da espada da origem. E eu usei 5.000 daqueles mortos-vivos para lutar contra os demônios. Os governantes e patriarcas não falaram. No passado, como eles não tinham testemunhado a força dos demônios, eles não conseguiam acreditar nas histórias ditas sobre eles. Mas agora, eles finalmente entenderam que Zhao-Ai não mentiu. O continente Ark estava realmente em uma situação muito perigosa. Zhao-Ai olhou para seus rostos e disse: A força da raça divina não é mais fraca que dos demônios. E existem mais pessoas da raça divina. Em seu exército, suas tropas mais fracas é sua cavalaria pesada, com uma força do 8º nível. No entanto, mesmo que sua cavalaria não seja capaz de voar, eles ainda têm uma força comparável a um especialista do 9º nível. Sua força inata é atordoante também.
Se eles cobrassem, então eu temo que nem a tribo do elefante, a tribo do touro, nem a tribo do rinoceronte serão capazes de enfrentá-los de frente. Além do mais, depois de atingir o 9º nível, suas forças sofreram uma enorme mudança. 8º níveis não seriam nada na frente deles. Depois de falar até aqui, Zhao Ai continuou: além da cavalaria pesada, existem as unidades de cavalaria leve também. O nível mais baixo desta cavalaria leve é o 9º nível. Existem níveis Deus entre seus números. Além de sua força, eles são bastante rápidos também. Eu temo que apenas os elfos fortalecidos com as esferas do relâmpago de sangue possam enfrentar eles no céu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.